Podeis assentar. Nós vamos encerrar o culto hoje com o irmão Jó. Vocês preparam aí, tá? Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Quantos tiveram um dia abençoado? Aleluias. Abra sua Bíblia, por favor. Você que a trouxe. Lucas, capítulo 15. Cleone, bem-vindo. Bom tê-lo aqui. Que bênção. Gilmar, bom, Gilmar. Thalita, seu amigo aí de Sampa. Você que nos visita pela primeira vez, bem-vindo. Pela segunda vez, bem-vindo. Enfim, bem-vindos. Vocês são a primeira vez? Bem-vindos. Amigos aí do Guilhermão. Ei, Guilherme, tem que reservar essas duas fileiras para você. Você e para o Rafael. Aleluias. Eu coloquei um tema nessa mensagem. Você pode dizer comigo, está na hora de voltar. Então nós vamos ler a partir do verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Você pode dizer comigo, entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Antes de entrar na palavra, eu quero reforçar alguns avisos, que é muito importante para nós. O primeiro aviso é nosso congresso de intercessão. Coloca aí. E eu convoco toda a igreja para estar presente. Isso não é um trabalho de mulheres, não é um trabalho de homens, é um trabalho da igreja. E eu convoco vocês para estarem conosco. Se você soubesse a importância que é um intercessor, você pensaria bem o quanto isso vai agregar valor na sua vida. Só para você ter uma ideia, hoje pela manhã eu estava conversando com uma membro aqui da nossa igreja, um casal, mas a esposa do cara que teve a experiência, há uns dias atrás, não deve ter mais de 15, 20 dias, essa jovem senhora foi participar de uma, como se fala, seminário, um seminário só para líderes da empresa dela. E lá, nessa empresa, estava só a liderança. Primeiro dia muito bom, segundo dia muito bom, no terceiro dia, chega para agregar a equipe de funcionários 3 macumbeiras. E quando começou o seminário, essas macumbeiras começaram a falar. Todos os funcionários presentes naquela noite ficaram endemoniados. Todos. Havia uma presença maligna naquele espaço, naquele lugar tão grande. Todos ficaram possessos. Certo? De haver uma manifestação satânica tão forte que todos se machucaram, exceto a membro da nossa igreja. E o que eu achei interessante foi a forma como ela lidou com tudo isso. Sem muita experiência, porém, ela recebia da parte de Deus direção o que fazer e como fazer. Essa situação durou da meia-noite às 8 da manhã. Você acha que o diabo está brincando de ser diabo? Ontem nós tivemos uma sessão satânica no Rio de Janeiro, por ocasião do show da Madonna. Aquilo ali é puro satanismo, aonde todos os princípios morais
cristãos foram abalados, com apoio, né, lamentavelmente, da mídia e de tudo mais que vocês sabem. Uma exposição satânica que o diabo não está mais pedindo licença. Ele não está mais constrangido em querer fazer A, B ou C. Não existe isso mais para ele. Ele sabe que os dias dele está contado. O diabo sabe mais do que ninguém. E a gente precisa aprender algumas coisas, irmãos. Por exemplo, o que o diabo está fazendo é coisa para você ficar alerta. Ele está desesperado porque os dias dele, volto a repetir, estão contados. O diabo sabe do fim dele. Ele sabe que o fim dele é a eternidade no inferno, lacrado, para nunca mais perturbar ninguém. Agora, quanto mais adeptos ele atrair, ele vai fazer. Então, o diabo está fazendo coisas que, em via de regra, nós estamos deixando a desejar na nossa fé cristã. Eu sempre tenho falado aqui nessa igreja, o diabo não está brincando de ser diabo, ele está cumprindo perfeitamente o papel dele em João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso com uma maestria como ninguém. Porém, eu, você, nós fomos chamados para sermos sal e luz. Como é que está a sua luz? Como é que está você como sal? Entende? Imagina numa reunião de empresa, de negócios, haver uma sessão onde o diabo manifesta de forma clara. Aí depois uma outra pessoa me procurou aqui após o culto, ouvindo aquilo ali, que eu falei hoje no culto das 17 horas, ela estava num ambiente também, da mesma forma. A manifestação do diabo foi terrível lá, o diabo manifestando no meio das pessoas. Agora, eu pergunto a você, você está preparado para enfrentar tudo isso? Se não está, significa o quanto você está frágil. E você precisa se preparar. Você tem que se preparar. Não é uma questão, não é opcional. Porque eu atendo gente o tempo todo nessa igreja. Certo? É o tempo todo eu ouvindo das pessoas o que o diabo está fazendo nas casas deles. Crianças querendo suicidar, criança querendo matar a outra, menino surtando, menino pulando de prédio, e vai. Certo? Então nós precisamos estar atentos. E quando você pega o livro de Apocalipse, olha que coisa impressionante. O livro de Apocalipse, nas cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia, que começa na igreja de Éfeso e termina na igreja de Laodiceia, 7 igrejas. Em todas as 7 igrejas, há uma única palavra, a mesma palavra para todas elas, a mesma recomendação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, há uma recomendação, Deus falando para mim e para você, ouça a voz de Deus, preste atenção, ouça, não é ver, é ouvir, a direção de Deus, aprenda, irmãos, não se vê, a direção de Deus se ouve. Você precisa estar atento para ouvir a direção de Deus, em tudo que você vai fazer, na sua vida financeira, vida familiar, certo? Casais e mais casais sendo totalmente destruídos, famílias sendo destruídas uma atrás da outra. Eu estou tomando até trauma, quando um casal fala, quer falar com você, pastor? Não, tem misericórdia, sangue tem poder, está amarrado. Espírito de separação, sai! Porque os casais não estão dando conta, irmãos. Eu sabe o que é isso? É o diabo
E as pessoas não vigiam. Você tem que ficar atento, varão. Ei, irmão, ó. Quantas horas você passa na rede social? Muda esse negócio. Ó, joelho. Senão a gente não dá conta. Eu sou casado, tenho 2 filhos, uma nora, um genro e 3 netos, glória a Deus. O tempo todo olhando para essa turma, o tempo todo olhando para esses meninos. O tempo todo. Senhor, tem misericórdia da minha mulher, não deixa ela me largar, não. Se ela me largar, eu vou seguir ela, eu vou atrás dela. Onde você vai? Eu vou atrás da senhora. E também não deixa eu ficar doido, surtar, largar dela também não. Senhor, Aí tem os meninos, um dia um está bem, outro dia um está mal. Você tem que tacar a oração no corpo da meninada. Aí tem os membros da igreja, um querendo desviar, um querendo morrer, outro querendo voar. Voa não, santo, calma. Eu vou é passarinho, não entra nesse negócio não. Então entendam isso. Convoco vocês para estarem conosco, para nós fazermos uma sexta e um sábado de intercessão extraordinária aqui. Você vai receber muitas instruções que vai fazer diferença para a sua vida. Aleluia. Não era isso que eu queria falar, mas já falei. Eu vou entrar no assunto que eu quero falar. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas perdidas. Né? Exatamente nesse texto aqui, que nós estamos falando, é sobre a parábola do filho pródigo. O menino amanheceu mal, um dia não estava legal, e ele foi e fez o que nunca deveria fazer. Chamar seu pai e exigir a parte dele na herança, que não é algo normal. E assim ele fez. E o pai dele, sem estresse, foi e aceitou. Então eu quero dizer para você uma coisa, grava isso. Uma bênção não é uma bênção se ela vier na hora errada. Você nunca pode esquecer disso. Uma bênção não é uma bênção se ela vier na hora errada. Ela tem que chegar na hora certa, no momento certo. Então você tem que aprender como lidar com essas coisas. Outra coisa importante, grava isto. Deus não está preparando uma bênção para você, mas preparando você para uma bênção. É diferente. É o que nós precisamos de orar todos os dias. Senhor, me prepara para as bênçãos que o Senhor tem para mim. E são muitas, isso eu posso garantir para você. São muitas. Porque Deus sempre tem interesse de abençoar o seu povo. O problema do filho pródigo não era usura, ele não era miserável. Esse não foi o problema dele. Ele não era um garoto problemático. O problema dele era o desejo de controle. Era outra coisa. Desejo de controle. Grava isso. O teste real do seu caráter é como você gerencia o poder e não a pobreza. Porque não tem jeito de gerenciar a pobreza. Tem jeito. Por quê? Porque na pobreza você não tem opções. Nenhuma. E Deus sempre vai nos testar. Deus sempre vai saber e vai conhecer o meu caráter, baseado naquilo que Ele coloca nas minhas mãos. Como é que eu vou saber usar tudo isso? Quer saber quem de fato você é? É simples. É só dar poder para você. Você vai conhecer quem você é de fato. Se você souber lidar com isso, as coisas mudam. Mas se você não souber lidar com isso, e lamentavelmente nós somos muito frágeis.
A gente acha que sabe tudo, pode tudo, e não sabemos nada, e não podemos nada, e é Deus que sabe tudo, é Deus que realmente tem a última palavra sobre as nossas vidas. Um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha nessa igreja um camarada extremamente culto, mas muito culto, professor universitário, alto funcionário do governo, um cara fenomenal, mas bruto, ignorante. Não poucas as vezes eu tive que intervir, ele brigando com a esposa dele, maltratando a esposa dele aqui na porta da igreja. Não poucas as vezes. E aquela situação difícil, né, irmãos? Como é que você faz? Não poucas as vezes, não poucas as vezes. Certo? Um absurdo, uma grosseria absurda, um trem esquisito. E eu falei para ele um dia, eu falei assim, cara, cuidado. Toma cuidado. Um belo dia, a esposa dele liga para mim, pastor, ora pelo meu marido, ele foi internado, às pressas. Deu uma AVC nele. Cheguei lá no hospital, ele estava todo torto, boca torta, tudo torto, tudo fora do esquadro. Eu falei, e aí? Eu falei, Ele pediu que eu fosse lá urgente, orei por ele, ungi ele, gastei muita energia, muito óleo com ele. Aí, depois de muitas fisioterapias, muita oração, etc., etc., ele voltou a falar um pouquinho. Mas ainda assim a sua voz articulada não saía perfeita. Mas ele falou para mim, senta aqui, pastor. Eu achei que o meu conhecimento, a minha sabedoria, a minha soberba, meu dinheiro, minha influência, resolveu alguma coisa. Bastou tão somente Deus encostar o seu dedinho minguinho, pequenininho, aqui na minha cabeça. Olha a situação que eu estou. E eu reconheço que Deus me poupou. Porque o diagnóstico do médico, para minha esposa, eu só fiquei ruim para falar e torto, mas minha audição ficou perfeita. O diagnóstico dele para minha esposa é que jamais eu falaria e teria dificuldades tremendas em andar. Meu braço direito, minha perna direita ia ter sequelas terríveis. Eu estou andando, eu estou movendo as minhas mãos, meus pés, estou falando com dificuldade e reconheço hoje que foi Deus que me guardou. Então, você acha que você pode alguma coisa? Então, este é o teste terrível. E foi o problema que esse menino queria, controle. Qual é a razão de Adão e Eva ter desobedecido a Deus? Desejo de controle. Lamentável. Eles não estavam mais suportando olhar para aquela fruta e não tocar nela. Eles não estavam suportando que eles tinham que viver debaixo da dependência de Deus. Esse talvez seja um grande desafio nosso. Você sempre estará debaixo da autoridade de alguém. Você não é autônomo. O diabo não é autônomo. Se o diabo não é autônomo, eu não sou, você não é. A gente precisa submeter alguém. Para nós, isso é fundamental. Mas a graça de Deus é algo tão extraordinário que ela vai a lugares terríveis, horríveis, buscar você, arrancar você. Olha o versículo 15, o que diz? Por isso foi empregar-se o garoto, que saiu de casa, foi embora com a sua herança, e aí, passado algum tempo, aquela terra onde ele estava, teve problema. Crise, muita crise.
E ele perdeu tudo. Aí a Bíblia diz aqui: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Olha aonde o rapaz arrumou emprego. Olha onde foi arrumar emprego. E por conhecimento, o judeu não mexe com porcos. Eles não comem, eles não tratam porcos, eles abominam. Olha aonde o cara foi parar. Em via de regra, acontece isso conosco. Quando você quer, deseja de forma exasperada, poder, controle, e não submete à autoridade, você vai parar em chiqueiro. E assim eu tenho visto e acompanhado dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que eu conheço ao longo de todos esses anos da minha vida de fé cristã. Certo? Não é o que você diz às outras pessoas que vai mudar a sua vida, mas o que você diz a você mesmo. Grava isto. Isso é muito importante. Versículo 17 a 20 diz: caindo ele em si, ele disse: quantos empregados de meu pai, o cara falando para ele, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Caso você caia numa desgraça dessa, num fracasso desse, chega o momento que você tem que começar a falar para você mesmo: ei, para aí, eu errei, eu fiz porcaria. Você tem que começar a falar para você. Tem coisas que você tem que dizer para você, olhar no espelho e falar: olha, para aí, é assim que tem que fazer. Eu sei qual o caminho, vou pegar o caminho certo. Por que eu vou continuar seguindo o caminho errado? Isso é bobeira, irmãos. A gente precisa aprender isso. E o cara então começou a falar para ele mesmo: para aí, ei, na casa de meu pai, os jornaleiros, os empregados, comem bem, e eu estou aqui, eu sou, e quer dizer, estava dizendo, eu sou filho, olha a condição de filho que eu estou, e aonde é que eu estou. Ele ia em direção daquilo que ele falava. Aprenda isso, isso é muito importante para nós. Você tem que sempre que, em via de regra, você faz isso. Você sempre vai na direção daquilo que você fala e daquilo que você pensa. Por isso que você tem que ser cuidadoso com os seus pensamentos e com a sua fala. Seja cuidadoso com o que você fala, com o que você pensa. Porque Provérbios diz: aquilo que você imagina, assim é. Por isso que as nossas guerras e os nossos fracassos, certo? Não depende, gente, de quem fala. Não depende de A, de B ou de C. Depende do que está aqui na sua mente. Ninguém pode definir sua vida. Mas uma mente, sim, sua mente pode definir sua vida. Se você não entender, se você não alinhar sua mente com as coisas boas, com aquilo que Deus tem para você, a sua mente vai te levar para os piores lugares da vida do ser humano. Bem como a sua mente pode te levar para os lugares mais importantes que Deus reservou para você. E aí não depende de A, de B ou de C. Ah, mas eu estou nessa desgraça porque fulano fez isso. Eu estou nessa situação porque Beltrano disse isso. Não tem nada a ver, isso é tudo desculpa. Eu não sou resultado daquilo que as pessoas falam e pensam de mim. O que as pessoas falam e pensam de mim não define quem eu sou, simplesmente define quem elas são, e não eu. Se você entende assim, e você aprende dessa forma, você passa a viver dentro de uma perspectiva divina, que vai te levar a andar em lugares altos, e você sair dessa zona de mediocridade, e viver e gestar os planos que Deus tem para você.
E eu te pergunto, e talvez você esteja até perguntando para você mesmo, mas quais são os planos que Deus tem para mim? É simples, é só você ler Jeremias 29, 11. Eu sei que planos eu tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal. De trazer o bem para você, de fazer com que coisas boas aconteçam na sua vida. Então, é essa a resposta de Deus. Você quer saber qual é a resposta de Deus? Você quer saber quais são os planos que Deus tem para você? Simples, lê isso aqui, ora. Agarre-se à palavra de Deus. Isso aqui não é palavra, isso aqui não é aquele coisinha de minutos de sabedoria. Nem aquela caixinha de promessa. Caixinha de promessa só tem profecia boa. Não manda converter, não manda se arrepender, não manda se pedir perdão, nada disso. Mas isso aqui é a palavra de Deus. Você quer saber quais são os planos de Deus? Está aqui na palavra do Senhor. Por isso você deve escolher seus pensamentos, assim como você escolhe as suas roupas. Fato, ora. É importante. Mude a maneira que você fala consigo mesmo a partir de hoje. Eu sempre falo com pessoas, eu sempre converso com pessoas, eu fico às vezes indignado de ver como é que as pessoas, elas têm pensamentos ruins acerca delas. Elas pensam as piores coisas acerca delas. E aí você quer que as pessoas pensem o que de você? Enquanto você só pensa o que é ruim de você. Não tem jeito de dar certo. Você tem que entender que você não existe por acaso. Aleluia. Falei em demônio, o povo fica assustado, né? Mas ele está aqui. Mas ele não vai manifestar aqui. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco. Então você pode ficar descansado. Então, coloca isso na sua cabeça. A importância de você entender como é que funciona o mundo espiritual. Porque Deus tem o melhor para você. Deus quer mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Acho interessante que existe uma fala de Einstein, já bem velho, já próximo, um pouco próximo da morte, já velho. E alguém perguntou para ele: se você pudesse fazer alguma coisa, o que você faria? Ele falou assim: eu queria conhecer a mente de Deus, porque o resto não faz diferença mais. Interessante que Paulo fala isso, que nós precisamos de ter o quê? A mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Porque é a mente de transformação, é a mente que faz diferença na minha vida e na sua vida. Você consegue entender isso? Eu estava pensando, qual a diferença que existe entre cérebro e pensamento? Inteligência. Será que é o cérebro que gera inteligência? Ou é a inteligência que gera ou criou um cérebro? Se é a inteligência que criou o cérebro, então significa que a inteligência que você tem não é algo normal, é algo divino. Talvez seja o próprio Deus trabalhando na sua mente, gerando em você uma mentalidade, querendo gerar em você uma mentalidade nova, capaz de mudar a sua sorte, que você saia desse casulo que você, na maioria das vezes, vive e que não consegue melhorar. E não melhora, essa melhora não acontece porque não depende apenas de tanto que você conhece de coisas do mundo. Depende muito mais daquilo que você define deixar Deus agir dentro de você. A liberdade que você dá para Deus agir na sua vida. É por isso que eu falo que eu completei no mês de março 37 anos de casado.
Então, a minha definição de casamento bem-sucedido, de estar casado 37 anos com a Irislene, não é exatamente o fato de eu amá-la. Não é exatamente o fato de a gente dar certo. É a capacidade que nós geramos de se tornar mais amigos, conhecidos, bem próximos. A ponto de eu entender que ela não está bem hoje. E se ela não está bem hoje, eu consigo perceber. Então, eu vou tentar não tornar o dia dela pior, mas tentar fazer com que o dia dela se torne melhor. E isto é uma construção que você faz, que não demanda um negócio assim. Não é um negócio que acontece num piscar de olhos ou apertar um botão. É uma construção. Porque, para mim, o casamento ele é muito artesanal, né? É feito com as mãos, dia a dia. Então, ninguém tem razão, e ninguém pode ter razão. Isso não dá errado. Isso não dá errado. Então, você vai ter que viver sozinho, ou sozinha. E você vai escolher o pior meio de viver, que é viver sozinho. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o cordão de 3 dobras não rompe. Aleluia. Quem é o cordão de 3 dobras? Eu, a dona Irislene e o meu Deus. Qual a possibilidade de dar errado? 0. Aí você pode perguntar, vocês ficam rindo o tempo todo? Não, tem dia que eu estou grilado, chateado, desgostoso da vida. Um dia que eu oro para a irmã, deixa eu orar ali. Dá licença, Pai do Senhor para a irmã. Tem dia que é só na paz, tem dia que a coisa funciona muito espiritual. Pai do Senhor, irmã. Tá. Posso orar pela irmã? É muito, muito espiritual. Estou sentindo de interceder pela irmã. Estou sentindo vontade de dar um beijo na irmã. Não, hoje eu não tenho paz para isso. Deus não falou comigo. Aí eu entro na carne. Aí eu quase desvio. Mas aí tem que segurar as pontas. Tem que segurar as pontas, porque senão dá ruim. Então você consegue entender isso. Mude a sua maneira de falar com você mesmo, todos os dias. Você tem que lembrar que você é exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Não importa de onde você veio, importa para onde é que você está indo. No versículo 20, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Está registrado em uma cena, aqui está registrada uma cena linda, de um pai correndo ao encontro do seu filho. Sabe o que significa isso? Significa a geração mais velha correndo atrás da geração mais nova. Significa que essa geração mais madura precisa de ter maturidade suficiente para entender essa maturidade nova. Significa um pai compassivo, um pai cheio de compaixão, cheio de amor, que embora seu filho fez tudo errado, ainda assim, embora ele não foi atrás dele, mas a Bíblia diz que ele o esperava todos os dias. É assim que Deus faz comigo. É assim que Deus faz com você todos os dias. Deus aguarda um posicionamento seu, Deus aguarda uma postura sua, Deus aguarda uma posição sua de buscá-lo, de clamar por Ele, de invocar o nome dEle. É impressionante isso, né? No versículo de 25 a 29, acontece um treco muito doido. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. E o cara está mentindo, ora. Porque no versículo 11 a Bíblia diz que Deus, que o pai daqueles garotos dividiu bens entre eles. Entre eles. Mas quando volta para casa teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. A Bíblia não fala em lugar nenhum que esse menino envolveu com prostituta. Quem está falando é o irmão dele. É o irmão dele que está falando. Sabe o que significa isso? Sempre haverá pessoas que não vão entrar para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe o que significa isso? Significa que pessoas, certo, vão sempre estar atento com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Sabe o que significa isso? Por mais que você tenha falhado, por mais que no decorrer da sua história, você errou, você cometeu erros, mas todos esses erros te conduziu até Ele, e Ele recebeu você, e vai ter pessoas que vão dizer: ele não merece, mas isso aí não pode mudar a sua vida, isso não pode definir a sua vida, porque quem define a nossa vida é Deus, baseado na minha e na sua decisão, de amá-lo, de servi-lo. Isso tudo faz diferença para nós, tudo faz diferença. Sempre vai ter alguém que não vai querer festejar com você, sempre vai ter alguém que vai criticar você, sempre vai ter alguém que não vai concordar com as bênçãos que Deus definiu para você, porque quando o menino volta, a Bíblia diz que Deus dá, o pai dá àquele menino roupas novas, coloca no dedo do menino uma aliança nova, que fala de que? Restauração de aliança. Dá para o menino sandálias novas. Deus muda a sorte através daquele pai. Aquele pai, ele recebe aquele garoto, e quando o menino fala para ele: pai, eu pequei contra ti, e o pai não quer saber o que ele fez. A alegria do pai era tão grande em recebê-lo, que o que passou, passou, já era. Então não é Deus que cobra de você as coisas erradas que você fez. Grava isso. É o diabo. Porque o que você fez e pediu perdão e arrependeu, está no passado. Já era. Já era. Esquece. Se você chegar para Deus: ó Deus, 20 de janeiro de 2001, eu fiz isso, mas você lembra que eu te pedi perdão? Deus vai falar para você: eu não sei o que você está falando. Eu não sei o que você está falando. Porque eu já joguei os seus pecados no mar do esquecimento. E ainda coloquei uma placa lá: proibido pescar. Fechou. Então quem é que traz a sua memória? Quem é que te acusa? O diabo, porque essa é a especialidade dele. E você não pode aceitar isso. A partir de agora é vida nova, história nova. Porque Deus é especialista. Essa é a especialidade de Deus. Reconstruir a nossa história. Você crê nisso? É bênção ou não é bênção, irmãos? Você tem um Deus maravilhoso. Por mais porcaria que você faça, mais erros que você comete, você reconhece, você pede perdão, você vai até Ele, as coisas mudam. As coisas mudam. Então que Deus te abençoe. Era essa palavra que eu queria trazer para vocês, porque eu tenho certeza que esse dia não é apenas um dia a mais. Hoje não é apenas 5 de maio de 2024.
Hoje é um dia que Deus separou para nos sarar, para nos restaurar, para mudar nossa sorte, para fazer com que você mude a sua forma de pensar. Porque o desafio, irmãos, não é o que fizeram com você. O desafio não é o que fizeram comigo. É como eu lido com aquilo que fizeram comigo. Isto é o nosso desafio. Como eu vou lidar com isto? Como eu estou lidando com isso? Porque senão você vai viver a vida toda tentando colocar pano novo, remendo novo em pano velho. Não vai resolver, ora. Não vai resolver. As coisas que fizeram comigo no passado, eu preciso de colocar um final nisto. Acabou, fechou. Eu preciso saber como lidar com essas coisas. Porque agora é uma outra realidade. Qual é? A realidade agora é eu viver em Deus, com Deus, para Deus, e viver os melhores dias que Deus tem reservado para mim, embora o mundo está caminhando de mal a pior, ainda assim, eu consigo ter paz. E essa jovem senhora, hoje, falando comigo sobre esse fato que aconteceu lá nessa chácara, ela disse que, isso me chamou muita atenção, e veio à memória aqui agora, ela disse que na altura, lá, às 3 horas da manhã, na medida que ela foi recebendo a direção de Deus para expulsar todos aqueles demônios que estavam ali, né? Ela, tudo terminado, tudo certinho, ela disse que o Espírito Santo falou com ela: agora você vai descansar. Ela deitou numa cama e dormiu até às 8 da manhã. E ela falou para mim, chorando hoje aqui: pastor, eu confesso para o senhor que eu não sei o que aconteceu. E ela disse para mim, a mulher, uma daquelas macumbeiras que estavam ali, ela disse para mim: você é a única pessoa que nós não conseguimos tomar a sua mente. Por quê? Porque é assim que o diabo faz. Quando ele oprime as pessoas, ele toma as pessoas por possessão, a primeira coisa que ele faz, roubar a sua mente. E a pessoa não tem noção do que fez. E ela disse que ela não conseguiu fazer isso. Os demônios que estavam ali não conseguiram fazer isso. Aleluia. Aleluias. Porque maior, você pode dizer comigo, porque maior é o que está em mim. Aleluias. Vamos nos colocar de pé. Quando eu coloquei esse tema, está na hora de voltar. Isso tem a ver com a sua relação com Deus. Sabe? Talvez você está vivendo uma relação com Deus, sabe, apenas amaziou com Deus. Vive uma vida de qualquer jeito. E Deus chama você, sabe para quê? Para uma aliança. Uma aliança. Eu estava falando numa palestra para casais, uns tempo atrás. Eu disse 2 coisas sustentam um casamento. A primeira é a aliança que você faz. A aliança que eu fiz com a minha esposa. A segunda coisa, o compromisso que eu fiz com ela. Praticamente a mesma coisa, né? Mas eu prometi para ela. Essas coisas fazem diferença em todo e qualquer relacionamento. Não é diferente na nossa relação com Deus.
Se você fez uma aliança com Deus, essa aliança não pode ser quebrada. Porque é ela que vai te sustentar. É ela que vai cuidar de você. Não tem nada mais importante do que aliança. Para o judeu, o que faz diferença para eles é aliança. E eles fazem aliança de sangue. E eles não quebram. Nós, os ocidentais, a gente não dá muita importância para isso. Por isso, as amizades são muito frágeis. O cara é amigo hoje, amanhã ele é inimigo seu. Você não sabe nem por que ficou inimigo. Trem mais doido. Porque são amizades que não têm aliança, não têm compromisso. A nossa vida com Deus tem que ser do mesmo jeito. E não pode ser um problema qualquer. Não pode ser um probleminha qualquer que vai roubar você de Deus. Que vai afetar você. Não pode ser isto. Porque Jó estava olhando para a mulher dele, conversando com a mulher dele estava desolada. A Bíblia omite o nome dessa mulher, não fala o nome dela. Ela estava desolada, porque eles perderam 10 filhos. 7 homens e 3 meninas. E olha o que a Bíblia diz, que todos os dias Jó oferecia sacrifício aos seus filhos, um por um. E ainda assim a tragédia entrou na casa dele. Ainda assim. E um belo dia, a irmã Jó, angustiada, desesperada, porque tinha perdido todos os seus filhos, ela vendo a integridade daquele homem diante de Deus, ela fala para ele: por que você não amaldiçoa Deus e aproveita e morre? E Jó fala para ela: como doida você fala. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. A lealdade de Jó para com Deus era algo tão grande que nada o abalou, ainda que ele tenha perdido todos os seus filhos. Ele manteve a sua integridade com Deus. Lá no capítulo 14, a Bíblia diz que como o cheiro das águas, aquela raiz começou a brotar e os frutos começaram a dar. Porque ele já estava começando a sentir Deus agir na vida dele. De forma maravilhosa. Lá no capítulo 38 de Jó, Jó faz mais de 40 perguntas para Deus. Questionamentos para Deus. E Deus responde todos eles. E uma das respostas que Deus deu para Jó foi essa: Jó, aonde é que você estava quando eu estava formando os fundamentos da terra? Onde é que você estava? E Deus foi respondendo todos os questionamentos dele. Eu quero que você aprenda uma coisa importante. Deus não se preocupa com seus questionamentos, com as suas perguntas. A preocupação de Deus, o que entristece Deus, é a dúvida. Não são os questionamentos, não são as perguntas que eu tenho para Ele, que você tem. Aí no capítulo 42, que encerra a saga de Jó, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para ele.
deu novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Certo? Porque a sua lealdade a Deus define como Deus vai trabalhar com você. Não é Deus que define como Ele vai trabalhar com você. É a sua lealdade, a sua fidelidade. Sobretudo nos tempos mais difíceis da nossa vida. Sobretudo nos momentos mais terríveis da nossa vida. Nas noites escuras da nossa vida, que todos nós passamos por noites escuras. Sabe aquela noite que não termina nunca? Quem tem insônia sabe disso, né? Só quem tem insônia sabe disso. Que as noites são muito longas. Mas quem é bom para dormir, é uma paulada só, né? Nossa, mas já acordou, já amanheceu? Já. Mas quem tem insônia sabe disso. E tem noites longas. Mas ainda assim, nessas noites longas que nós temos, que nós enfrentamos, Deus faz presente. Deus está ali, ó, de olho em você, querendo abençoar a sua vida.